Escândalo no INSS. Governo Lula sabia da corrupção há meses e não fez nada. É isso mesmo que você ouviu. Fica aqui comigo para você conferir 5 coisas que eu vou te explicar bem resumidamente aqui nesse vídeo. Primeiro, essa revelação gravíssima de que o ministro da Previdência sabia da fraude contra os aposentados. Em segundo lugar, o que isso significa? Isso torna a Lupe responsável pelos crimes. Como assim, Deltan? Eu vou te explicar. Em terceiro lugar, eu vou explicar para você por que o governo Lula não demitiu o Lupe e o que isso revela sobre os seus verdadeiros interesses. 4. Eu vou te mostrar o que esse caso de corrupção revela sobre a situação da corrupção no nosso Brasil. E por fim, em quinto lugar, fica até o final que vai valer a pena, que eu quero te mostrar o ato corajoso do deputado Marcel Van Hatten, que levou uma aposentada lesada para encarar nos olhos o ministro Lupe e ele disse para o ministro coisas que você e eu gostaríamos de dizer. Ele nos representou, você vai se sentir aí representado, vai ter uma catarse ouvindo o Marcel falar. Então seja muito bem-vindo, essa é a nossa live semanal Um Novo Brasil, que acontece toda quarta-feira ao meio-dia. É uma oportunidade para trazer os temas mais relevantes do momento, como esse, e também para compartilhar conquistas do nosso time do Novo, que tem trabalhado arduamente contra os absurdos do governo Lula e também contra os abusos do STF. Eu sou embaixador do partido com muita honra e eu quero mostrar para você o que nós estamos fazendo todos os dias na linha de frente da batalha pelo nosso país. Bora endireitar o Brasil. E vamos direto ao ponto, ao primeiro ponto da nossa live, que é a revelação de que o Lupe sabia sim o que estava acontecendo. Dá uma olhadinha aí comigo, ó. O Lupe, numa entrevista para o Globo, disse: eu sabia o que estava acontecendo. Ele deve ter se arrependido dessa entrevista aí. Ele confessou que ele sabia, disse aí o Carlos Lupe, sobre a fraude no INSS investigada pela Polícia Federal. Olha essa foto, ó. Parabéns pro fotógrafo. Mostra muito bem aí a situação, né? Eu sabia, veja bem, não tinha o que fazer, eu sabia das fraudes bilionárias, bilhões sendo roubados, e ele simplesmente se omitiu. Olha aí a desculpinha dele. No governo, tudo é demorado. Eu sabia o que estava acontecendo das denúncias. Eu sabia que estava havendo um aumento muito grande dos descontos das mensalidades, que precisava fazer uma instrução normativa para acabar com isso, e eu comecei a me irritar com a demora. Parabéns, olha que atitude boa. Se irritou com a demora, quanta competência. Olha a ação efetiva que ele teve e se irritou com a demora. Só que o tempo no governo não é o mesmo de uma empresa privada. Foi a desculpinha que ele apresentou para o jornal O Globo. Desculpinha ridícula. Ridícula. Já vou mostrar para vocês como que essa desculpa é absolutamente furada. E eu já vou te dizer também o que isso significa, essa omissão dele. Mas antes, olha o que os investigadores também concluíram sobre o ministro Carlos Lupe. Dá uma olhadinha aí, ó. Quero trazer algumas informações de bastidores que eu fiz hoje nessa apuração, conversando com investigadores que acompanham de perto essa fraude no INSS. Nós estamos falando aqui há uma semana quase da situação do ministro Carlos Lupe. Para investigadores da polícia, é praticamente impossível que o ministro não fosse, pelo menos, no mínimo, conivente com essas omissões. Gente, ela falou pelo menos conivente, ou seja, ele sabia e não agiu. Mas eu já vou demonstrar que isso significa mais do que conivência, isso significa responsabilidade criminal que tem que ser apurada. E realmente a gente não tinha como o ministro não saber. Afinal de contas, as reclamações de descontos indevidos das aposentadorias explodiram. Foram 220 mil reclamações em 2023. Você imagina isso? 220 mil reclamações em 2023 de aposentados que tiveram descontos indevidos. Em 2024 foram 201 mil reclamações. Além disso, o volume dos descontos também explodiu. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico que eu vou mostrar para você. Olha aí, ó. Olha esse gráfico aqui, ó. Lá no governo Temer, Bolsonaro, 617 milhões, 604 milhões, 510, 536, 706. E aí olha o que acontece a partir do governo Lula. Explode. O volume aí dobra, mais do que dobra, em 3 anos quintuplica. Foi aí para 1,2 bilhão em 2023, 1,3 bilhão. Em 2024 foi para 2,8, 2,9 bilhão de reais de descontos. Não tinha como não ver isso aí. Era escancarado que uma fraude estava acontecendo. Agora vamos para o segundo ponto, que é a responsabilidade do Lupe. A lei diz que se o Lupe sabia
sabia dos crimes que estavam acontecendo, dos desvios, se ele podia agir para impedir esse resultado e se ele tinha uma obrigação de agir para impedir o resultado, e ele tinha porque ele era funcionário público, ele era o ministro responsável pela área toda da Previdência, se ele podia então agir, devia agir para impedir os crimes e não fez, e ele se omitiu, ele é criminalmente responsável pelos crimes, ele é coautor dos crimes. Como assim, Deltan? É o que a gente chama em direito penal de crime omissivo impróprio. O exemplo clássico disso é do salva-vidas, que vê alguém se afogar ali na piscina e ele sabe que a pessoa está se afogando, ele pode ir lá e salvar a pessoa e mais, ele tem uma obrigação de ir lá salvar a pessoa. Esse é o trabalho dele. Mas aí ele simplesmente resolve se omitir, não fazer nada, ficar olhando as mensagens do celular, ficar olhando a pessoa se afogar ou não gosta da pessoa por qualquer razão. O salva-vidas ele responde pelo crime de homicídio. Vejam então que o ministro Lupi, ele alegou que tudo no governo demora. Como assim? Desde a operação, em coisa de uma semana, todos os descontos foram suspensos. Isso mostra que ele podia ter feito isso mais de um ano atrás. Se ele conseguiu fazer em uma semana agora, ele conseguia fazer em uma semana um ano lá atrás, impedindo que centenas de milhões ou bilhões de reais fossem desviados. No primeiro semestre do ano passado, já teve um relatório da CGU apontando as fraudes e recomendando medidas como a suspensão dos descontos. Mas, da mesma forma como salva-vidas do exemplo que eu dei para vocês, o ministro simplesmente se omitiu. Então, a sua responsabilidade tem que ser apurada. Isso tudo se não se provar algo mais grave até da parte dele. Como, por exemplo, que ele ou indicados seus receberam propinas para ele ou para o partido. Não há indícios disso até o momento, mas vamos lembrar que Lupi já tinha sido afastado do Ministério do Trabalho no governo Dilma por conta de denúncias de corrupção na sua pasta também. E vamos lembrar o que o Mensalão e a Lava Jato revelaram que acontece a rodo nos governos do PT. Então, cabe à investigação apurar se houve simplesmente uma omissão criminosa como a do salva-vidas, ou se não teve algo até mais grave, se isso não é sinal de algo mais grave até do que isso, se não houve ali um acobertamento, uma proteção por conta de um envolvimento das pessoas próximas a ele ou até dele mesmo. Mas isso cabe à investigação apurar. E vamos entrar aqui no terceiro ponto que eu prometi para vocês. E por que o governo não demitiu o Lupi? Olha isso aqui, que é o final do comentário da Andréa Sadi, vale a pena ver. Confere aí na tela. Estou falando isso porque, como eu contei aqui ontem, você tem há uma briga hoje para saber, dentro do governo, se o Lupi fica ou se o Lupi sai. É uma tentativa política de segurar um aliado importantíssimo para o projeto do PT em 2026, mas que está atrapalhando a vida do governo no sentido de que a permanência do Lupi faz o governo sangrar nessa imagem de que o governo não consegue combater um escândalo de corrupção desse tamanho. Eu ouvi de investigadores que estão acostumados a fazer investigação de corrupção que poucas vezes eles viram um escândalo dessa monta, que só vai fazer avançar e vai fazer piorar a vida dessa cúpula antiga do INSS, que eles também ficaram incrédulos com aquele primeiro momento, já contei aqui várias vezes, do ex-chefe do INSS ainda sendo mantido à frente do cargo, o Alessandro Stefanuto, e também estão incrédulos com a permanência de Lupi à frente do Ministério da Previdência. Todo dia eu vou tirar a temperatura do governo para saber como é que está a situação do Lupi no governo. É a mesma informação, eu obtenho a mesma informação. É muito difícil, ele é presidente de um partido, o presidente Lula só vai demitir se houver provas, enquanto isso, o governo vai seguir sangrando. O problema não é nem o governo sangrar, o problema é a população sangrar. Se eles fizeram isso lá agora, o que impede de mês que vem, 2 meses depois, a gente repetir e ver a mesma cena? O que a empresa revela, finge a surpresa aqui, é que o governo não está preocupado com a competência do Lupi. Não está preocupado com a probidade do Lupi no seu cargo. Pouco importa o fato dele ter ciência do roubo escandaloso contra os aposentados para o governo. A preocupação é com outras duas coisas. Primeiro, o governo se preocupa com o abalo na popularidade dele, governo. Como disse a jornalista, a questão é como lidar com esse sangramento. E a segunda preocupação de Lula, e mais importante, é o que a demissão do Lupi afetaria no apoio político do partido dele, do partido do ministro, ao governo Lula. Agora, durante o governo, para apoiar projetos, para aprovar projetos na Câmara, no Senado, e depois na reeleição, tentativa de reeleição de Lula em 2026. O Lupi é um aliado forte e tem seu partido, o PDT, com 18 deputados federais na base de apoio do governo federal. Até porque já saiu na imprensa que o PDT já ameaçou. O PDT, o partido do Lupi, diz o seguinte: se o Lula demitir o Lupi,
o partido vai sair da base do governo. Só isso que está entrando na equação para o governo Lula. E não a honestidade, não a competência do Lupe. Gente, isso é um absurdo. Para pensar um pouco nisso. É um absurdo. Veja, ninguém está ligando para os aposentados, para as pessoas que estão sofrendo com essa fraude, que vão sofrer com novas. Ninguém está preocupado com nós, que vamos pagar a conta desses bilhões e bilhões, 6 bilhões, aí, 5 bilhões desviados dos cofres públicos. Para essas pessoas que são os aposentados, cada real importa. Para nós, Brasil, importa 6 bilhões. Olha a diferença que a gente faria no país com estradas, rodovias, investimento em infraestrutura, investimento em serviços básicos, saúde, educação. Mas para o governo Lula, não. O que vale mesmo é ter o apoio no Congresso, mesmo que isso custe manter um ministro que foi conivente ou até mesmo responsável por uma fraude bilionária. O que cabe aí à investigação esclarecer o grau de responsabilidade. E vamos para o quarto ponto aqui. E o que esse caso revela sobre a corrupção no Brasil? Olha, se você está gostando desse vídeo, se ele está sendo ilustrativo para você, curte o vídeo, segue o canal para mais gente entender como são os governos do PT e nunca mais voltar no PT. Isso é importantíssimo. Senta o dedo aí no like. E agora leia comigo aqui esse textinho aqui do Enio Viterbo que revela perfeitamente a situação da corrupção no nosso país. Dá uma olhadinha aí, ó. Poucas coisas revelam tanto sobre o Brasil quanto essa situação de corrupção no INSS. O ministro da Justiça e chefe da Polícia Federal, Lewandowski, diz que vai fazer e acontecer contra os ladrões de aposentadoria. Aliás, que explodiu durante o governo Lula e na gestão dele. O filho do ministro da Justiça, o advogado Henrique Lewandowski, ele firmou um contrato para representar uma das instituições investigadas, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, o CEBAP. A Controladoria-Geral da União revelou detalhes dos desvios em um universo de 6 bilhões recebidos por várias associações entre 2019 e 2024 por meio de descontos diretamente nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas. O CEBAP simplesmente recebeu 139 milhões de reais, segundo um relatório da CGU. Ou seja, o ministro da Justiça está chefiando uma investigação contra uma entidade em favor da qual seu próprio filho advoga. O ministro promete que vai até as últimas consequências, doa quem doer. Mas como confiar nessa investigação em que o pai e o filho estão dos lados opostos? O pai responsabilizando uma entidade que roubou bilhões, aí milhões, em tese, enquanto o filho pode receber aí milhões para defender a mesma entidade. Esse governo, gente, é um acúmulo de paradoxos, de absurdos, de contradições. E para fechar agora com algum alívio, depois de a gente ver tanta coisa errada, eu quero mostrar para você que ainda tem quem defenda, quem mais precisa, tem quem nos defenda. Como eu prometi, veja agora o vídeo em que o Marcel Van Hatten disse para o ministro Lupe, levando lá inclusive uma vítima dessa fraude, a dona Eximar, e disse na cara aí do ministro Lupe que ele fosse obrigado a olhar nos olhos da dona Eximar diante de tamanha crueldade. Confere aqui comigo essa cena que vale a pena ver. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe em torno de R$ 3.000, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, Dona Eximar? Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E tá aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor.
Gente, isso aí é ilustrativo da tragédia que isso significa para a vida de 6 milhões de pessoas. E que ato de coragem do Marcel. Ele atuou como um verdadeiro deputado, defendendo o povo. A gente precisa de mais pessoas como o Marcel na nossa política. Por isso eu quero convidar você, vem se juntar a nós, vem lutar no mesmo time do Marcel. Entra no nosso time, do Marcel, no meu, da Carla Secato. Se filie hoje no seguinte link que eu vou deixar aí para você também na descrição, deltandalagnol.com.br/novo. Assim você vai estar apoiando o Novo, que é o partido que mais combate o desgoverno Lula. Vocês viram no vídeo, o Marcel não deu moleza para o ministro. E a gente vai seguir fazendo isso com o seu apoio, incomodando todos aqueles que abusam do povo. Seja que abusam dentro do governo, sejam que abusam lá dentro do STF. Eu vou deixar o link para você na descrição, nos comentários. E para você se juntar a esse grande time de guerreiros, vou colocar agora aí na tela também. Se você quiser mirar aqui com o seu celular no QR Code, você pode assim se filiar. Agora, você pode dar um passo também a mais e fazer mais ainda a diferença. E você pode, além de se filiar ao Novo, você pode se candidatar para mudar essa realidade. E eu quero convidar você para fazer parte da Jornada 2026, que é o processo de seleção e de formação dos candidatos do Novo aos cargos de deputado federal, estadual e distrital. Para quem que é a jornada? Ela é para todos aqueles que sonham com um Brasil de oportunidades livres de corrupção, autoritarismo e com uma economia mais livre. É para pessoas como você. Ali você vai aprender tudo o que você precisa saber para você se candidatar e ter sucesso na sua jornada eleitoral. Então clica no link que eu vou deixar no da jornada na descrição também e vem com a gente transformar essa política. E se você conhece alguém que seria um bom político, manda esse vídeo para ele e fala, olha, assista até o final e aceita o convite que ele vai te fazer. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa live semanal Um Novo Brasil, que acontece toda quarta-feira ao meio-dia. Bora endireitar o Brasil com a graça de Deus sobre as nossas vidas. E se você também acredita que a nossa mensagem pode transformar o país, curte o vídeo, segue o canal, aqui é a sua casa e compartilha com quem você sabe que precisa acompanhar esse conteúdo. Até semana que vem, um grande abraço.